Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Bem, damos continuidade à nossa série especial intitulada A Teonomia na Experiência dos Puritanos, onde exploramos como os puritanos aplicavam a lei de Deus de forma abrangente em suas vidas, famílias, igrejas e sociedade. No primeiro episódio, vimos como os puritanos reconheciam a centralidade da lei de Deus, tanto na esfera pública quanto na vida familiar e pessoal. Agora, neste segundo episódio, entraremos no âmago da vida eclesiástica puritana, examinando como a igreja era compreendida como uma comunidade teonômica, uma assembleia de santos regida pela palavra, onde o governo eclesiástico, o culto e a disciplina estavam submetidos integralmente à lei do Senhor. A igreja puritana não era concebida como uma instituição fluida, movida por sentimentos ou tradições humanas. Ela era uma comunidade pactual, regulada pela Escritura e governada por Cristo por meio de sua palavra. Os puritanos não viam a lei apenas como um manual para a vida civil ou moral, mas como um padrão permanente para o culto verdadeiro e para a estrutura eclesiástica. A teonomia puritana exigia que a igreja se submetesse inteiramente à soberania de Cristo como Rei, expressa em sua lei. Assim, o culto não era inovado por criatividade humana. O governo eclesiástico não seguia modelos romanistas ou hierárquicos espúrios, e a disciplina era aplicada com seriedade, visando a pureza e o temor do Senhor. Neste episódio, trataremos de três aspectos fundamentais da Igreja Puritana sob uma ótica teonômica. Primeiro, o governo eclesiástico como estrutura regida pela palavra. Segundo, o culto regulado exclusivamente pela lei de Deus. E terceiro, a disciplina eclesiástica como extensão da santidade legal de Deus. Veremos como os puritanos buscavam, com fidelidade e temor, aplicar a soberania de Cristo em cada aspecto da vida da igreja visível, construindo assim um modelo que inspira ainda hoje a recuperação de uma eclesiologia verdadeiramente bíblica e teonômica. Bom, primeiro, o governo eclesiástico como estrutura regida pela palavra. Os puritanos entendiam que a igreja de Cristo não podia ser construída sobre tradições humanas, sobre estruturas hierárquicas herdadas do romanismo, nem tampouco sobre as invenções anárquicas dos sectarismos independentes. Para eles, a única estrutura legítima da igreja era aquela revelada por Deus nas Escrituras. O governo eclesiástico não era uma questão de conveniência cultural, mas de fidelidade teonômica, fidelidade factual. A teonomia, enquanto princípio que reconhece a autoridade absoluta da lei de Deus em todas as áreas da vida, não poderia deixar de moldar também o modo como a igreja é governada. A lei de Deus, como expressão da vontade de Cristo, o cabeça da igreja, Efésios 1, 22 a 23, é a regra pela qual os oficiais são escolhidos, suas funções são delimitadas e sua autoridade é exercida.
Para os puritanos, os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, não tinham autoridade autônoma ou tirânica. Sua autoridade era ministerial, ou seja, servil e derivada de Cristo, e devia ser exercida estritamente conforme a Escritura. O governo da igreja era concebido como uma forma de republicanismo teonômico e presbiteriano, em oposição tanto ao episcopalismo hierárquico quanto ao congregacionalismo democrático puro. O presbiterianismo puritano, especialmente desenvolvido na Escócia e na Nova Inglaterra, via os concílios presbitérios, sínodos, concílios nacionais como formas de expressão da unidade da Igreja sob a autoridade de Cristo, sempre segundo os parâmetros da lei divina. Em nenhum momento a autoridade eclesiástica podia ultrapassar os limites das Escrituras, pois o homem não pode legislar para a Igreja. Somente Deus pode. Como entendia o puritano escocês George Gillespie, não existe direito algum na Igreja senão aquele outorgado por Cristo em sua palavra. Qualquer autoridade que prescinda da palavra é tirania. Inspirando-se em passagens como 1 Timóteo 5, 17 e Tito 1, 5 a 9, os puritanos reconheciam dois tipos de presbíteros. Primeiro, presbíteros governantes, que cuidavam do governo e disciplina da igreja local. Segundo, presbíteros docentes ou ministros da palavra, responsáveis pela pregação e administração do sacramento. Essa distinção não criava duas classes hierárquicas, mas duas funções complementares, cada uma fundamentada na palavra. A governança eclesiástica não era deixada ao arbítrio da maioria da congregação ou aos impulsos emocionais do momento, mas era exercida por homens qualificados segundo os critérios bíblicos. 1 Timóteo 3, Tito 1. Além disso, os puritanos zelavam para que as decisões fossem sempre examinadas à luz da Escritura. O critério final para validar uma deliberação não era o consenso da maioria, mas sua conformidade com a lei de Deus. Os puritanos confrontaram abertamente os abusos da Igreja da Inglaterra e da tradição episcopal romana. Rejeitavam a figura de bispos com autoridade monárquica e negavam que qualquer homem, mesmo um patriarca da fé, pudesse legislar além do que está escrito. O próprio conceito de regra de fé e prática fundamentava-se na suficiência normativa das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Essa posição teonômica era uma arma poderosa contra a tirania eclesiástica. Em uma época de absolutismo monárquico e autoritarismo clerical, os puritanos afirmavam que nem reis, nem bispos podiam dar leis à Igreja de Cristo. A única lei legítima é a do próprio rei, revelada nas Sagradas Escrituras. O modelo puritano de governo eclesiástico continua sendo um testemunho relevante para a Igreja contemporânea. Em tempos de pragmatismo eclesiástico, estruturação empresarial de igrejas e apatia com a autoridade bíblica, a teonomia puritana oferece um caminho de restauração. A igreja deve, mais uma vez, reconhecer que, em primeiro lugar, a autoridade pertence exclusivamente a Cristo e só pode ser exercida nos limites de sua lei. Em segundo lugar,
Os oficiais da igreja devem ser homens piedosos, vocacionados e submetidos à palavra. E em terceiro, a estrutura eclesiástica não pode ser reinventada para se adaptar ao mundo, mas deve ser moldada pela Escritura, custe o que custar. Bom, segundo tópico, o culto regulado exclusivamente pela lei de Deus. Bom, a teonomia puritana não se limitava ao canto civil ou ao comportamento moral individual. Ela penetrava profundamente na espiritualidade e na adoração da igreja. Para os puritanos, o culto a Deus era o ponto mais elevado da vida cristã. E exatamente por isso não podia ser deixado à criatividade humana, ao gosto das massas ou às tendências culturais. O culto era a resposta da criatura à santidade do Criador e, portanto, deveria ser moldado exclusivamente pela vontade revelada de Deus. Essa convicção deu origem àquilo que conhecemos como princípio regulador do culto. Em inglês, Regulative Principle of Worship. Uma das marcas da teologia reformada puritana. O culto aceitável a Deus é apenas aquele que ele próprio ordena na sua palavra. Tudo o que não é ordenado positivamente por Deus é proibido. Bom, a base desse princípio está enraizada em diversos textos das Escrituras. Passagens como Levítico 10, 1 a 2, a morte de Nadab e Abiú, por oferecerem fogo estranho. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. E João 4, 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ilustram com clareza que o culto não pode ser objeto de invenção humana. Além disso, os puritanos viam o culto como um lugar da presença santa de Deus, de forma que qualquer adição não autorizada era uma espécie de idolatria, ou seja, uma transgressão direta ao segundo mandamento. Êxodo 20, 4 a 6. A obediência litúrgica, portanto, era expressão do temor do Senhor. Como consequência de sua visão teonômica, os puritanos removeram do culto todos os elementos cerimoniais herdados do catolicismo romano: imagens, vestes especiais, incensos, velas, genuflexões e datas litúrgicas não ordenadas. Eles, eles não faziam isso por espírito de iconoclastia radical, mas por fidelidade ao princípio de que Deus é quem determina como deve ser adorado. A liturgia puritana era caracterizada por uma santa simplicidade, oração, leitura e pregação da palavra. Cânticos de salmos, em muitos casos, têm instrumentos, confissão de pecados, administração dos sacramentos, tudo segundo a ordem apostólica. Qualquer elemento acrescentado à adoração, sem mandamento explícito, era considerado inovação idolátrica, como ensinou o puritano William Perkins. Abre aspas. A adoração não é aquilo que parece piedoso ao homem, mas aquilo que Deus prescreveu em sua santa palavra. Fecha aspas. Os puritanos associavam intimamente culto e obediência. O verdadeiro culto era, por definição, ato de submissão à lei de Deus. Não bastava emoção ou sinceridade. Era necessário obedecer conforme Deus ordenou. A obediência era a forma mais pura de amor. João 14, 15.
e, portanto, o cerne da adoração legítima. Assim, o culto era uma expressão da teonomia, da aplicação prática da lei de Deus. Reconhecer a soberania de Deus não apenas sobre o Estado e a moral pessoal, mas sobre o modo como ele mesmo quer ser adorado. A igreja não tem o direito de inovar no culto, pois a adoração é um ato do povo de Deus, diante da face do Senhor. E a iniciativa é sempre divina. O homem só pode responder conforme os termos estabelecidos por Deus. Os puritanos, em seus dias, travaram batalhas contra os excessos litúrgicos da igreja anglicana e os experimentalismos de certos grupos sectários. Eles compreendiam que o culto não é um meio de atrair o homem, mas de glorificar a Deus. Portanto, não se podia alterar os elementos do culto para agradar a audiência ou tornar a experiência mais acessível. Para eles, toda tentativa de tornar o culto mais relevante por meio de performances, dramatizações, danças ou músicas profanas travestidas de louvor era uma violação da lei de Deus. A reverência, a centralidade da palavra e a simplicidade bíblica eram as marcas do culto verdadeiro. A crítica puritana ao culto inovado era profundamente teológica. A adoração é santa porque é regida pela lei do Senhor. E onde não há lei de Deus, há apenas superstição ou entretenimento religioso eclesiástico. A igreja contemporânea se vê imersa em um mar de pragmatismo litúrgico e subjetivismo espiritual. A noção de reverência e temor foi substituída pelo desejo de experiências impactantes. Nesse contexto, a voz puritana, enraizada na teonomia, soa como um chamado profético ao arrependimento. As igrejas precisam redescobrir que o culto é um ato de pacto com Deus e não uma plataforma para performance humana. Nada pode ser introduzido no culto a menos que haja mandamento bíblico claro. A presença de Deus requer temor e obediência, não artifícios sensoriais ou emoções manipuladas. A lei de Deus deve ser o regulador da liturgia, da música, da pregação e do sacramento. Bom, terceiro tópico, a disciplina eclesiástica como extensão da santidade legal de Deus. Os puritanos, ao aplicarem os princípios da teonomia à vida da igreja, viam a disciplina eclesiástica como um reflexo visível da santidade do Deus que governa por sua lei. Para eles, a igreja não era apenas uma comunidade de perdoados, mas também uma comunidade pactualmente vinculada à obediência, chamada a manter o seu testemunho público como povo santo e separado. A disciplina, nesse contexto, não era uma prática autoritária, arbitrária ou opcional, mas uma expressão do governo legal de Deus no seio da congregação, conforme prescrito nas Escrituras. A base bíblica da disciplina eclesiástica é abundante. Textos como Mateus 18, 15 a 17, 1 Coríntios 5, Tito 3, 10 a 11 e 2 Tessalonicenses 3, 16 a 15 mostram que a igreja é responsável por corrigir, advertir e, se necessário, excluir membros impenitentes, com o objetivo
de manter a pureza da comunhão dos santos. Em 1 Pedro 1,16, lemos: Sede santos, porque eu sou santo. Essa santidade não é apenas interna ou espiritual, mas manifesta-se em obediência concreta à lei de Deus. 1 João 2, 3 a 6. Portanto, tolerar pecado público e escandaloso na congregação é uma negação prática da santidade divina. Para os puritanos, a santidade de Deus não podia ser tratada com leviandade. Assim como o culto devia ser regido pela lei de Deus, a ordem e a disciplina da igreja também deveriam seguir os critérios legais estabelecidos por Cristo, o cabeça da igreja. A disciplina não era apenas um meio de correção pessoal, mas uma proteção ao corpo de Cristo e uma honra ao nome de Deus diante do mundo. Permitir que o pecado florescesse sem confrontação era, para os puritanos, uma forma de profanação, uma quebra direta do terceiro mandamento, pois envolvia tomar o nome de Deus em vão, através de um testemunho corrompido. Como ensinava Richard Baxter, abre aspas, a disciplina da igreja é o muro que protege o jardim do Senhor. Sem ela, a vinha do Senhor será devastada por lobos e javalis selvagens. Fecha aspas. A igreja, como embaixada do reino de Deus na terra, tem o dever de aplicar a lei de Deus à conduta dos seus membros, não como um sistema de méritos, mas como uma expressão de fidelidade à aliança. Os puritanos estruturaram cuidadosamente o processo de disciplina, respeitando os princípios bíblicos de justiça, confrontação fraterna e gradualidade. Havia uma distinção entre pecados privados e públicos, e cada tipo de caso exigia uma resposta pastoral proporcional. Primeira, a admoestação pessoal. Se o pecado era conhecido por um irmão, ele deveria procurar o infrator em particular. Mateus 18, 15. Segundo, testemunho de outros irmãos. Se o pecador permanecesse impenitente, o caso era levado a outros irmãos como testemunhas. Mateus 18, 16. Terceiro, a apresentação ao presbitério. Congregação. Persistindo a obstinação, o caso era levado à liderança da igreja e, em última instância, à congregação. Mateus 18, 17. Quarto, excomunhão. Caso não houvesse arrependimento, o pecador era removido da comunhão visível da igreja, não como um ato de ódio, mas de amor, visando sua restauração. 1 Coríntios 5, 5. A excomunhão, nos termos puritanos, era um julgamento eclesiástico sob autoridade divina. Tratava-se de aplicar, por delegação, a sentença celestial contra a desobediência obstinada à lei do Senhor. Por isso, os puritanos tratavam a disciplina com seriedade e piedade. Ao aplicar a disciplina conforme os padrões da Escritura, os puritanos reconheciam que Cristo é o rei e legislador da igreja. A liderança eclesiástica não cria leis ou as define por si mesma. Ela apenas administra os decretos de Cristo, contidos nas Escrituras. Por isso, os critérios da disciplina eram legais, não subjetivos. O pecado era identificado com base na lei de Deus, e o arrependimento era medido pela conformidade com essa mesma norma. A disciplina eclesiástica, portanto, não era uma prerrogativa humana, mas um ato de submissão ao senhorio de Cristo, que governa essa igreja por meio de sua palavra. Em seus dias, os puritanos combateram tanto
o antinomianismo, que desprezava a lei como norma de vida, quanto o laxismo eclesiástico, que deixava os pecados correrem soltos no rebanho, sem correção. Eles viam nisso uma traição ao evangelho e à santidade do pacto. Onde não há disciplina, a santidade de Deus é obscurecida e a igreja se torna semelhante ao mundo. Por isso, a disciplina era um ato evangelístico e profético, e lembrava os crentes que a salvação não é licença para viver no pecado, mas chamado à santidade segundo a lei do rei. No cenário moderno, a disciplina eclesiástica é frequentemente vista como algo legalista, ultrapassado ou mesmo cruel. Mas os puritanos ensinam à igreja de hoje que a disciplina é a expressão do cuidado pastoral e da obediência à lei de Deus. Sua ausência enfraquece a autoridade moral da igreja e dá lugar ao mundanismo. A verdadeira graça é acompanhada de santificação e não de tolerância ao pecado. A igreja deve manter-se pura, não por força humana, mas pela aplicação fiel da palavra de Deus. A restauração da disciplina bíblica é uma necessidade urgente, especialmente em dias de apostasia moral e relativismo ético. A lei de Deus ainda é santa, justa e boa. Romanos 7:12. E a igreja é chamada a ser um povo separado, tanto como seu Senhor. A vida eclesiástica puritana foi moldada por uma convicção teonômica profunda. Deus governa sua igreja por meio de sua lei revelada. O governo eclesiástico, o culto e a disciplina não eram estruturas arbitrárias ou moldáveis ao gosto cultural, mas expressões da vontade soberana do Rei Jesus Cristo, conforme registrada nas Escrituras. Os puritanos compreenderam que, se Cristo é verdadeiramente Senhor, então a Igreja deve ser governada como uma instituição pactual, jurídica e moralmente orientada pela palavra de Deus, e não por tradições humanas, sentimentalismos ou modismos. Essa visão produziu igrejas reverentes, disciplinadas e voltadas para a glória de Deus. Em nossos dias, quando tantas comunidades cristãs rejeitam a autoridade da lei do Senhor em nome de uma graça distorcida, os puritanos nos chamam de volta a uma fé vigorosa, doutrinária e santa. Uma fé que reconhece que a lei de Deus não é inimiga do Evangelho, mas o trilho sobre o qual corre a vida redimida. Assim, que o exemplo puritano nos encoraje a restaurar a centralidade da palavra de Deus como norma para o culto, o governo e a disciplina da igreja, para que o nome de Deus seja santificado, seu povo purificado e o reino de Cristo manifestado com poder. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas. E caso ainda não sejam inscritos, se inscreva e acompanhe o conteúdo do IMTT-RB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.